Olá, sejam bem-vindas ao programa MCCM. Mulheres Curadas Curam Mulheres. E como o próprio nome do nosso grupo já diz, uma mulher que se cura das suas dificuldades, dos seus problemas, leva isso para mais mulheres, promovendo a cura de outras mulheres, sempre. E hoje eu trago para vocês uma pessoa encantadora, e são aqueles assim projetos de Deus que manda na nossa vida. Ela que é mãe, que é personal organizer, vocês já vão saber o que é isso, minha amiga Diana Dantas. Seja muito bem-vinda, Diana. Obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui, de verdade. Eu já fico logo emotiva. Muito obrigada mesmo por estar aqui. É um prazer muito grande transmitir, né, para essas mulheres, para esse público, seu público, que é um público seleto. E que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e essa jornada sua. Amém. Você é uma mulher iluminada. Gratidão, gratidão. Diana, eu sei que você é muito organizada, muito metódica, né? Me fala um pouquinho de como que você começou a ser personal organizer. Ai, vamos lá. Filha de mãe virginiana. Bom, virginiano já é todo detalhista, né? Sim. Meu pai é. Ela era extremamente limpa, extremamente organizada, até demais. Então você já aprendeu isso de berço? De berço. A casa da minha mãe era assim, ó. Impecável. Impecável. E ela cuidava de crianças. Ela tinha 10 crianças na casa dela. A casa não parecia que tinha criança. Nossa. Eu não sei o que ela fazia. Caramba! Impecável. Só que, com o tempo, eu descobri que aquilo não fazia muito bem para mim. Toda aquela ordem, do jeito que era, não fazia bem para mim. Mas o lado bom que eu tirei disso aí é que eu gostava de organizar. Então, o que me relaxava era organizar. Nossa! E aí eu descobri, Márcia, que existia um curso que a gente podia ganhar dinheiro com aquilo, com algo que me fazia tão bem. Então, assim, eu sou muito realizada na minha carreira. Você começou a trabalhar com outras coisas antes disso ou não? Sim, eu sou auxiliar de enfermagem, Nossa! com corém ativo e tudo mais. Nada a ver, né? Nada a ver. Eu sou auxiliar de enfermagem e... o que mais? Aí depois eu trabalhei um tempo no corporativo da própria profissão mesmo, como auxiliar de enfermagem, fazendo escala de enfermagem. E foi aí que eu comecei a fazer o curso, a formação de personal organizer. E hoje você ajuda mulheres com essa organização e forma pessoas. Sim, sim. Eu faço a mão na massa, eu tenho a minha equipe e eu formo pessoas também. Eu ajudo bastante mulheres que têm... Porque assim, tem muita dona de casa com público A, que tem dificuldade com a empregada. A empregada é ótima, elas amam essa empregada. Mas tá não lá há sabem 20 como anos, fazer. mas elas não conseguem dar conta de tudo. E assim, a gente ajuda não só na formação, como essa ajuda mental também. Né? Porque a organização ela é de dentro para fora. Então, na verdade, você acaba fazendo também as vias de terapeuta. Sim, sem formação, né? Sem formação, mas eu enxerguei no que aconteceu comigo que existia algo que é maior do que a organização externa. Conta essa sua história. Vamos lá, gente. É uma novela. Então, assim, com o tempo eu descobri, Márcia, que essa minha mãe aí, ela era minha mãe, meu amor. Eu a perdoo. Tá tudo certo. Ela não tem culpa de nada, porque a vida dela, a circunstância fez com que ela fosse assim. Sim. Né? Mas hoje eu sei que a minha mãe era bem tóxica. E com isso... Nessa questão da limpeza, da organização? Em tudo. Então, assim, eu cresci uma criança tímida, uma criança que não sabia me expor, eu não sabia ter a minha voz. Eu fui uma criança assim que eu fui muito presa, digamos assim. E eu não sabia. Para mim estava tudo bem.
A sua mãe tolhia muito, né? Te cercava demais. Muito, muito. Eu vivia numa redoma, né? E o meu pai, por sua vez, ele protegia a minha mãe. Então, depois que eu cresci, eu descobri que eu não tinha uma paternidade, digamos assim, Sim. que eu pudesse ter uma referência. Amo meu pai, ele é vivo. Minha mãe já faleceu. Já conversei com meu pai sobre isso, tá tudo certo. Mas aconteceu isso na minha jornada. Tinha que acontecer. São histórias que a gente passa e não tem como mudar. A gente precisa entender e aceitar e levar adiante, né? E eu tenho que agradecer por isso. Exatamente. Porque olha onde eu cheguei, sabe? Com o nível de sabedoria que Deus me deu. Sim, Através de tudo que aconteceu. sim. É muito resumido tudo que eu estou falando aqui. Eu acho que para eu explicar tem que ser uma jornada muito maior. Mas resumidamente é isso. Faltou paternidade, infelizmente. E aí eu me envolvia em relacionamentos que não davam certo. E eles eram relacionamentos tóxicos. Sim. E esse último relacionamento, eu fiquei casada por 12 anos. E eu vivia tendo depressão. Eu engordei muito. Vivia, sabe, voltando para a cama, ou depressão ou ansiedade. E não conseguia trabalhar. Eu não conseguia. Assim, organizava a casa das pessoas, a minha casa era organizada, mas algo dentro de mim não estava organizado. Não estava bem, né? Exatamente o que você falou, que é inclusive esse teu projeto novo, né? Organização de dentro para fora. Sim. Perfeito. E foram 12 anos assim. 12 anos. Eu não sabia também, assim como minha mãe, eu não sabia também que eu estava dentro de um relacionamento abusivo. Imagina. A nossa rede MCCM, Mulheres Curadas Curam Mulheres, é exatamente para quem vive esse tipo de relacionamento. Muitas vezes vocês ouvem o que ela está falando, que é exatamente o que a gente fala constantemente aqui. A gente vive um relacionamento tóxico e não enxerga. A gente não consegue detectar, não consegue entender o grau de toxicidade que isso traz para a gente, fazendo com que a gente se afunde cada vez mais nesse relacionamento. Seja com o pai, com mãe, com o marido, no emprego, com o vizinho, a vizinha, todo mundo. Isso acontece e acontece muito. E quando você não tem uma rede de apoio, quando você não tem pessoas para te ajudar, te orientar, você sair disso é muito difícil. Acordar desse sonho ruim é muito difícil. E para isso que a gente tem que buscar ajuda. Para isso que a gente está aqui dando voz para que mulheres como você contem as suas histórias e levem essa possibilidade para outras mulheres. Sim, eu vivi um relacionamento tóxico e eu consegui superar. E hoje é essa potência que está aqui, né? E conta pra gente como que foi essa descoberta. Então, no meu caso, o corpo fala, né? Impressionante. Sim. Então, A gente que não vê, né? Então, assim, o nosso corpo é a própria febre. Ou seja, eu estava inchando, era alguma coisa que tinha dentro de mim que precisava ir para fora. Sim. Né? E aí, eu comecei a ler a Bíblia, Márcia. Foi isso que aconteceu comigo. Foi onde que eu comecei a descobrir a paternidade, gente. Ai, meu Deus, agora eu vou ficar realmente emocionada, porque eu descobri a paternidade de Deus. E aí eu descobri que faltava alguma coisa. E lá na Bíblia que você foi buscar, desde lá de trás, todos aqueles seus problemas para começar a entender e trabalhar isso, né? E a Bíblia é assim, ela não é fácil. Se você abre... Não, é extremamente difícil a interpretação. Não é nada fácil e eu pedia para o Espírito Santo, me ajuda a entender isso aqui. Aí eu começava a ler, li. Tinha algumas coisas que eu perguntava para pastores. E aí o Espírito Santo começou a me dar discernimento e me dar sabedoria. Porque a palavra de Deus fala, se a gente tem falta de sabedoria, pede que Ele dá. E aí eu comecei a pedir, Senhor, me dá sabedoria. Me explica o que está acontecendo. E aí em Isaías 1 fala sobre
abuso, que a gente precisa lutar contra abuso. O Isaías inteiro está falando sobre isso. Sobre abuso. Que a gente tem que levantar a bandeira. Sabe qual é o jejum que Deus quer, Márcia? Qual? Que a gente ajude pessoas. Pessoas que têm opressão, pessoas que estão dentro de relacionamento abusivo, pessoas órfãos, viúvas. É isso que Deus quer da gente. Nada mais. Diana, vai ser complicado esse programa, né? Eu tô toda arrepiada. Porque quando nós conversamos, aquele dia, naquela videochamada, as duas já se acabaram de chorar, né? Sim. E eu já estou ficando bem emocionada aqui. Eu tô arrepiada de cabeça aos pés. Assim, o propósito do MCCM é exatamente esse, dar voz a mulheres que não sabem o que estão passando, para que elas enxerguem e consigam superar as suas dificuldades. A história que você traz para a gente hoje, ela mostra exatamente isso. A força de uma mulher para buscar, dentro da sua dor, o resultado e o caminho a seguir. Sim. E dentro dessa sua leitura da Bíblia, você foi encontrando respostas e se achando. Sim. E não é religião, tá? Não é, mulheres, não é religião. É Bíblia. Leia a Bíblia. É Jesus. Exatamente. Ele é para a liberdade que ele nos libertou. Ele morreu na cruz para que a gente tenha voz, para que a gente tenha vida de verdade. E uma coisa, Márcia, que me chama muita atenção, que meus pais, eles eram bem religiosos quando a gente era criança. E eu via minhas primas dançando nas festas de final de ano. Eu queria dançar. Queria muito dançar. E as músicas eram aquelas do El Chan, né? Então, assim, imagina. Não, eu sou filha do crente, da crente, Não do pastor. pode. Porque eu nasci filha de pastor. Eles já eram pastores. Só que eu não li a Bíblia. Olha que interessante. Fui ler a Bíblia tem 3 anos, mais ou menos. É muito, muito novo isso, então. Muito novo. É o chamado avivamento. É avivamento. Eu quero aqui trazer esse avivamento para você, para você. Gente, o avivamento é isso. Não é sobre religião, não é sobre igreja evangélica, da Assembleia, não é sobre isso. Porque cada um pode seguir a sua religião. Deus está em todas. Deus é o ser supremo de todos, né? Agora a Bíblia eu recomendo. E através dessa leitura, como que foi essa sua mudança? O que aconteceu? Aí voltando só na parte da dança, né? Sim. E aí o que acontece? A dança, eu tinha aquele desejo de dançar. E aí quando eu descobri na Bíblia que nós temos liberdade, e aí eu comecei a dançar. Eu colocava os louvores lá em casa, umas músicas animadas, e eu dançava. E hoje eu amo, gravo muito isso nos meus status. Eu amo dançar. E aí eu tenho a frase que eu falo assim, já dançou hoje? Que legal. Porque é uma forma que eu tenho de adorar ao Senhor, dançando. E é um estado de espírito, né? Sambando. Eu amo sambar, sabe? E me faz muito bem. Sim. E eu acho que me alegra as crianças, alegra quem está assistindo, alegra. Então, e você não está pecando de forma nenhuma? De forma nenhuma. Existem sim os julgamentos e eu não estou nem aí. Perfeito. É sobre isso. E com essa mudança toda, como que você se enxergou depois disso? Como que aconteceu esse livramento? É verdade. Como que foi isso? Vamos caminhando. Então, eu li a Bíblia e tal, e aí eu comecei a me libertar. Comecei a ficar muito alegre. Isso que aconteceu. Você sabe, Márcia, que Jesus, ele tem alguma coisa com as mulheres, né? E é sempre as mulheres mal faladas, né? A mulher é a essência da vida, então ele tem que ter um olhar diferenciado mesmo. Ele tem. Aquela mulher do poço, eu me identifico muito com ela. E aí eu fui me tornando muito alegre, muito alegre, muito alegre. Eu estava dentro desse casamento. E aí o bonitão começou a se incomodar muito.
porque essa alegria começou a ir para fora. Sim. E o invejoso, porque pessoas tóxicas são invejosas. Elas não querem que você esteja melhor do que elas. Eu não sei se você sabe disso, mas o seu marido ele pode ter inveja de você. Acredite você ou não. Pode acreditar em mim. Ele pode ter inveja de você. Isso aconteceu comigo, Márcia. Você sabe que você está contando isso? E no meu primeiro casamento, eu descobri depois de muito tempo que ele disputava comigo. Porque nós trabalhávamos juntos também, né? E eu descobri que ele disputava. Eu falo assim, mas não tem porquê. Ele é doutor, eu não sou, eu sou só auxiliar. E era uma disputa. Era a luz que você tinha, que ele não consegue ter. É muito, muito incrível, porque a gente realmente não enxerga, né? E assim... E aí, quando você passou a ficar muito alegre, que ele se incomodou, o que aconteceu? Aí começou o gaslight. O que é gaslight? A Márcia vai saber falar melhor que eu, gente. Eu sou só curiosa. Pode falar. Mas ele começou a fazer algumas coisas para parecer que eu sou louca. E eu acho que eu realmente enlouqueci. Eu passei por um período que eu acho que eu enlouqueci. Eles conseguem fazer isso. Muitas vezes a nossa loucura é a lucidez que a gente não enxergou. E aí eu comecei a ficar assim, com algumas confusões mentais. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas como assim? 12 anos de casamento. Para mim, era um casamento perfeito. Uhum. E aquilo ali me fez muito mal. É forte. É muito forte. Só quem vive isso na pele sabe. É forte. Então, assim, você vê você perdendo seu casamento, você perdendo sua família, seu castelo de areia começa a desmoronar. Uhum. Eu tive que ir para a polícia várias vezes. E detalhe, gente, hoje eu fui depor na polícia de novo, que eles me chamaram. Eles não acreditam à primeira vista. Eu tentei fazer o boletim, Márcia, não sei quantas vezes. Você era agredida? Psicologicamente. Sim. Não fisicamente. Só aí é mais difícil ainda, né, de acreditarem. E aí eu estava em confusão mental, falando nada com nada, basicamente, eu não estava entendendo nada. E eles não fazem. Eles querem prova, eles querem alguém que vá com você para provar. E hoje eu falei isso com a mulher lá, a escrivã. Falei, vocês deveriam ter um psicólogo aqui. Sim. Porque as mulheres chegam aqui muito confusas e vocês mandam embora. Por isso que elas morrem. Olha só, hein? Que gravidade isso. Eu tô toda arrepiada de novo. Uhum. A gente precisa levantar essa bandeira. É muito sério. Por isso que tem muita morte. O feminicídio é algo muito recorrente e que ainda não tem um olhar muito forte. Por isso que acontece. Muitas vezes as mulheres buscam ajuda, buscam esse auxílio, elas recorrem até à polícia e tudo mais, mas elas não são ouvidas e acaba terminando com a sua morte. Sim. Aí o que aconteceu? Com o tempo de relacionamento, eles vão tirando a família de perto, os amigos de perto. A gente que larga os amigos, tá? É a gente que abre mão da família. Porque eles falam sutilmente assim, você acha mesmo que fulano gosta de você? Acho que não gosta de você, não. Fulano é invejoso. Fulano fala mal de você. Não sei o quê. Quando você vai ver, é só você e ele. Uhum. E o meu mundo estava maravilhoso, eu e ele e meus filhos. Uhum. Só que... E agora? E aí, além de tudo isso, começa a campanha de difamação. Porque quando eles veem que não conseguem mais segurar a gente, eles começam a difamar. Em volta. Eu estou nesse processo. Eu estou num processo que as pessoas não acreditam em mim. Uhum. Os amigos, eu não tenho os amigos que eram em comum, não tenho mais. Uhum. A família, também não. Quando existe esse rompimento de um relacionamento de muito tempo, você acaba perdendo até a própria identidade. Sim, porque você... A minha vida era
Exatamente, você se entrega tanto e quando existe algo que te desabone, no caso uma história contada por ele ou algo assim, todas as pessoas ao redor acabam se afastando. É nesse ponto onde você precisa ter a fortaleza de se entender, se conhecer, para saber que você vai se manter em pé. Aí que tá. Então, foi uma longa jornada. E quem super me abraçou foi Deus. Com certeza. Gente, e aí eu comecei a fazer um processo assim, ó. Quero conhecer Deus, eu descobri. Aquela música me ajudou muito, aquela música. Eu sou teu pai, é só chamar. E aí eu falei, nossa, eu tenho um pai. É forte isso. Eu não... Então, assim, tendo um pai, eu fiquei muito forte. Entendeu? Eu fiquei... Tem agora respaldo. eu fiquei grandona. Porque aí eu peguei a referência do leão como meu pai. Sim. Falei, não, eu tô grandona agora. Eu tenho meu pai. E aí eu quis conhecer Jesus. Eu descobri que eu não conhecia Jesus. Olha isso. Nasci no Evangelho. 38 anos nas costas. No caso, eu tinha acho que 34, 35 anos nas costas, sem conhecer Jesus. Caramba. E só ali que você se deu conta. Falei, Jesus, eu quero te conhecer. Ai, meu Deus. Foi amor à primeira vista também. Muito bom. Porque Jesus, ele se coloca muito no lugar do nosso marido. Isaías também fala isso. Que ele vem saltando pelos montes. Ele é o nosso marido. E aí você vê a proteção dele com as mulheres. Você vê que ele tem... a mulher atira a primeira pedra, a mulher do poço e todas as outras. E aí você vai na genealogia dele. Ele veio da primeira genealogia, acho que foi Raabe, que era prostituta. E vai indo. Você vê, a história dele é toda contada por mulheres assim. Mulheres mal vistas. Mulheres mal vistas. Tem a história da Tamar, que se ofereceu, se vestiu de prostituta para se oferecer para o sogro dela. E aí que nasceu os filhos gêmeos dela. E Jesus veio dessa genealogia. Sim. De uma prostituta, digamos assim. Então, assim, Deus faz tudo certo. Tudo isso que aconteceu na história de Jesus é para nos mostrar hoje. Para eu estar aqui hoje contando essa história. Que Jesus, ele tem um olhar, sim, para a mulher. E a mulher tem um valor tão grande. Nós somos um templo. Se todo mundo é o templo do Espírito Santo, imagina a mulher. Pois é. Aí esses dias eu estava assistindo um Reels que falava, né, que a mulher ela se desvaloriza tanto. E você pode reparar que um homem, ele não se gaba tanto de ter. Ele até pode se gabar que tem carro, que não tem, mas quando é sobre mulher, aí o negócio muda. Entendeu? A mulher ela acaba sendo inimiga de outras mulheres. E não é para isso que a gente está aqui. Exato. Uma das questões mais fortes dentro do MCCM também é a questão da sororidade. A gente apoiar. Você só consegue crescer se você estiver com outras pessoas grandes do seu lado também. Então, apoiar outras pessoas, você ser luz para outras pessoas também, não apaga o teu brilho. Sim, e é isso que a gente faz. Através do programa também, é para dar voz para mulheres, para que elas também cresçam, para que elas se apoiem e conheçam histórias, né? E aí, no desfecho disso tudo, como que você se viu trabalhando dessa forma tão engajadamente, porque eu te conheci num engajamento desses, né? Sim. De empreendedoras. Sim, olha só, né, como o caminho vai criando. Então, me separei, consegui me desvincular, conheci Deus, conheci Jesus, conheci o Espírito Santo. Eu ando com os três. Amém, amém. E aí, através disso tudo, Márcia, eu escrevi um livro, estou finalizando esse livro. Que beleza. E esse livro, ele vai ajudar na jornada de muita gente. Olha só, eu quero ir no lançamento, hein? O nome do livro é Até que Tudo Seja Luz. Até que tudo seja luz. Isso. Que então incrível. Eu vou contar o segredinho, como faz para sair desse fundo do poço. Sim. Né? E esse fundo do poço é ruim a princípio, mas Deus marcou o encontro.
com a gente ali naquele fundo do poço. Sim, ele marca mesmo. Sim, e é preciso, às vezes, a gente passar por isso para a gente chegar no destino. Todo mundo tem um destino, né? E aí que você está falando do propósito. Então, tem um livro. Aí, esse livro, eu estou juntando a organização e eu estou juntando a organização externa com a alma, com o espírito. E foi aí que eu conheci você. Que incrível, né? Assim, dentro do MCCM, a gente trabalha com 4 pilares de desenvolvimento. Você me falou dos 4 aqui, como que você passou por cada um deles. Ao contrário, mas falou. Você começou com o desenvolvimento de potencialidade sem saber. Mas a gente começa assim, o autoconhecimento, o autocuidado, aliás, a autoestima, o autocuidado e o desenvolvimento de potencialidades. Quando você tem esses 4 pilares bem desenvolvidos, você consegue ser uma mulher plena e fazer aquilo que você gosta da melhor forma. Hoje você faz aquilo que você gosta na totalidade, com toda a sua alma? Sim. Eu tenho muito sonho, né? E esses sonhos, eles serão realizados. Sonhos fazem parte. Mas sim, eu sou apaixonada por organizar monomassa, eu amo monomassa. Eu estou amando todo esse processo de essas criações aí. Que o legal. Livro, as mentorias, eu estou amando tudo isso. Curtindo cada passo. Cada passo. E acho que o maior projeto que eu estou curtindo sou eu mesma. Tô apaixonada esse é o maior por de mim. todos. Muito bem. Porque assim, eu fui criada, me emocionando de novo, eu fui criada para não ficar me gabando. Uma vez, eu me lembro muito bem, uma vez eu fui no cabeleireiro, fiz uma escova, e aí eu fiquei, nossa, como eu tô linda, olhando no espelho assim. Aí a minha mãe olhou e falou assim, para com isso não, nada a ver, isso aí não se faz, falta de educação fazer isso. Aí São outros entendimentos, né? E aquilo ficou na minha mente, sabe? E aí eu comecei a me ponderar. Mas não, Márcia, a gente tem que se achar linda. Quem vai achar a gente linda? Claro, com certeza. É a gente que tem que falar, a gente tem que sentir. E hoje você se escutando com toda essa história, você vendo toda essa dificuldade que você passou, toda essa incerteza de vida, esse relacionamento tóxico, e você vê que você superou, que você é uma profissional qualificada, reconhecida, está aqui hoje com a gente, contando toda essa história, servindo de motivação para tantas mulheres que passam por essas coisas tão difíceis. O que você daria de dica, né? Alguma coisa boa que você pode, uma mensagem que você pode levar para a Diana de 10 anos atrás, que estava no meio do olho do furacão? Diana de 10 anos atrás, vamos lá, nós estamos em 2015. Eu ia falar assim, Diana, você não sabe o que vai acontecer com você, menina. Se eu te contar, você não vai querer. Mas vai ser incrível. Você vai se tornar uma mulher que você não tem ideia. Tem ideia, sim, tá lá dentro do coração. Ai, meu Deus. Sinceramente, eu acho muito estranho tudo isso, mas eu sou apaixonada pela mulher que eu me tornei. E a mensagem que eu dou a você, telespectadora, a você, Márcia, acredite no seu potencial. Acredite em você. Escute conselhos, mas escute você primeiro. Deus habita dentro de você. Jesus habita dentro de nós. Perfeito. E Ele fala o tempo todo o que nós devemos fazer e não fazer. Então, não é acreditar muito no que as pessoas falam externamente. Porque se eu acreditasse no que as pessoas falavam, eu não estaria aqui conversando com você. Acima de tudo, você acreditou em você mesma. E essa é a maior das lições, né? E assim, eu acredito que a gente vai muito longe. Não só eu, não só você, não só todas as mulheres, nós vamos muito longe. Porque nós somos uma potência. Exatamente. Eu estou descobrindo a mente. Assim, eu sou muito curiosa, né? Eu vou estudando, vou descobrindo as coisas. Eu descobri que a nossa mente é tão brilhante
e a gente nem usa. Com certeza. E por isso que a gente se dedica, né? E está aqui para ajudar umas às outras para que a gente possa crescer. Porque uma só não consegue, mas outras juntas a gente se eleva, se ajuda e se apoia, né? Acredite nessa vozinha que tem dentro aí de você. Todos os dias essa voz fala assim, ó, faz isso. Você não acredita? Acredita. É. Vai acontecer. Perfeito. Diana, quero te agradecer muito por você estar aqui com a gente hoje. Agradeço. E outras vezes virão, a gente vai conversar mais, vou trazer mais você aqui. Vamos ver se a gente não consegue trazer um pouquinho dessa orientação de organização, fazer um programa só de orientação de organização, né? Que começa de dentro para fora. Isso é uma coisa muito bacana, viu? Gratidão. Obrigada. A dica de hoje foi do cabide, né? Eu espero que vocês façam. É maravilhoso. Eu já vou fazer em casa. Eu agradeço demais, viu? Agradeço por essa oportunidade. Isso é de ouro. E que Deus possa te abençoar muito. Que Amém. Cresça, que evolua. Porque não é só para você. É para todo mundo. É muita gente aí. Tem muita gente dentro do poço. Tem, e a gente está indo lá resgatar. Com Estamos certeza, aqui para estamos isso. aqui. Gratidão, viu? Eu que agradeço. E hoje foi a nossa conversa com essa mulher incrível, com uma história muito bacana e que você também pode se identificar, pode trazer a sua história para a gente também. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, procura lá a TV das Artes ou @rede.mccm. Lá, nas nossas redes sociais, sempre vai ter uma novidade, sempre vai ter uma orientação, um curso, uma mentoria para você. E traga a sua história para a gente. Gratidão.